Tudo bem, boa tarde. É porque eu estou saindo do ateliê para outro espaço, ok? Valeu, valeu. Beleza, beleza. Nós paramos a discussão na noção de classe. A noção de classes do Marx e a noção de classes do Bakunin. Bom, antes de entrar profundamente nessa noção de classe, nós vamos ter que entrar numa outra coisa, que é a coisa que se chama de evolução e determinismo. A palavra determinismo, ela surge desse modo com Hegel, né? Porque Hegel olhava o fenômeno como determinado, ou seja, quando o fenômeno é determinado, significa que as condições da existência do fenômeno não são livres, né? Significa que obrigatoriamente uma determinada coisa acontece quando certas determinidades ou certas determinações obrigam, né? Do ponto de vista do fenômeno natural, toda vez que vem uma pedra do espaço, que você pode chamar de asteroide, estrela cadente, como você quiser, e ela entra na atmosfera, né? A velocidade que ela entra e os gases existentes criam a combustão. A combustão é determinada. É impossível fugir da combustão. Isso só para dar um exemplo, né? Um outro exemplo é o fenômeno da gravidez, da fecundação. Se um óvulo está fecundo e um espermatozoide consegue chegar ao óvulo, e todas as condições, o óvulo não tem problema e o espermatozoide também não, vai haver fecundação. Então, nessas condições, está determinada a fecundação. A fecundação não pode ser evitada. Nesse sentido, quando o espermatozoide vai e encontra um óvulo fecundo, e eles se encontram, vai haver fecundação. Da mesma forma, uma árvore frutífera vai dar fruto. A não ser que ela tenha algum outro tipo de problema que evite as determinações, uma dificuldade, doença, um problema qualquer, um problema do território, né? Falta de sais minerais. A árvore vai dar fruto. A manga vai dar manga. A mangueira vai dar manga. O abacateiro vai dar abacate. Então, a presença da fruta nas árvores frutíferas, isso para ser bem simples, ela é fruto das determinidades, da determinação. Isso significa que determinada, alguma coisa determinada, não é livre. E também o que é determinado não é condicionável. Ou seja, a condição da existência de uma greve, por exemplo, é existir um conflito, certo? Não havendo conflito, não há greve. Então, você pode olhar a condição nesse sentido. A condição, ela tem um monte de circunstâncias que podem ou não produzir um determinado efeito. É diferente da determinação, né, de que uma combustão vai acontecer se um asteroide entrar num espaço de um planeta, no caso a Terra, onde tenham determinados gases. Essa combustão vai acontecer, né? Ela não depende de condições, de circunstâncias para acontecer. As circunstâncias já estão lá, já estão dadas e vão determinar aquilo. Enquanto que uma outra coisa, que é um condicionamento ou uma condição,
ela depende da existência de várias outras condições para poder existir. A existência pura e simples de um conflito entre operário e patrão não determina a greve, mas ela condiciona o tipo de conflito, a intensidade do conflito. Então, não é uma determinação, compreende? Ela é uma condição. A condição para a existência de uma luta qualquer é a existência de dois opositores, né? Então, agora, esses dois opositores podem ou não lutar, né? Vai depender da intensidade, né? Das circunstâncias. As condições para a luta estão dadas, que é a existência dos dois opositores, né? Mas as condições subjetivas ou as condições não circunstanciais, você não sabe se elas se darão ou não para resultar no evento, na luta. Então, quando a gente olha um pouco essa palavra, determinação, muitas vezes a gente usa ela de forma equivocada, né? Porque, por exemplo, para o Darwin, a evolução ela era uma condição do desenvolvimento, mas ela não era uma determinidade. Por quê? Porque ela dependia de um conjunto de condições que poderiam ou não acontecer. Do ponto de vista mais histórico geral, você pode dizer que a evolução é uma determinação. Mas do ponto de vista específico, não. Por quê? Porque ela depende da mutação. Entende? Ela depende do ambiente, da mutação interna, né? Essa mutação se aceita ou não pela situação ambiental, né? Esse mutável sobreviver ou morrer. Entende? Então, essa evolução, do ponto de vista de tempo menor, ela não é determinada. Do ponto de vista de um tempo maior, todo gênero de espécie, em geral, vai evoluir. Então, veja, dentro da determinação, você pode ter uma determinação temporal longa, né, cuja existência e realização das coisas determinadas dependem de condições específicas no tempo pequeno. Enquanto que no tempo grande, quer dizer, no longo tempo, essas condições vão se dar de qualquer jeito. Um dia se darão, né? Por exemplo, o Isaac nasceu. Ele nasceu. Né? Mas era determinado que ele nasceria? Claro que não. Um monte de outras circunstâncias, afora a determinação, que é a fecundação, outras circunstâncias, né, interferem se ele vai viver ou não, se ele vai nascer ou não. Não é? Não é porque fecundou que vai nascer. Por exemplo, se eu sou a mãe e eu morro antes da minha criança, meu filho, eu estou grávido, se eu morro, morrem os dois. Claro, dependendo da evolução científica e dependendo da idade do feto. Mas veja, tem um monte de condições aí. Isso para a gente compreender um pouco o que é condição. Né? O que é condição? A condição não determina. Ela condiciona. Né? É diferente de determinar. Bom, o Marx, ele achava, e acha, né? Os marxistas continuam achando, que
aquilo que determinava a luta de classes era o desenvolvimento histórico contraditório do sistema econômico. Então, era a contradição econômica que determinava a história da humanidade enquanto concebimento de que a história se faz através da luta de classes, certo? Porque quando Marx fala o fim da história, ele fala o fim da história baseada nas condições da luta de classes. Então, uma nova história significa uma outra, significa o fim dessa discussão de classe, né? Dessa contradição de classe, e o início, então, de uma outra coisa. Quando Marx define a determinação econômica como mote da luta de classes, ele produz um conceito de que, bom, se a determinação é de classe, eu tenho que discutir, então, o que seja classe, né? Para poder definir quais são os grupos que estão em litígio. E, quando eu defino, eu posso definir de forma genérica, né, como uma condição geral, por exemplo, burgueses e proletários, e, no entanto, não definir quem são os burgueses e não definir quem são os proletários. Mas Marx faz essa definição. O Marx diz o seguinte: quem são os burgueses? Todos aqueles que possuem os meios de produção, que são proprietários dos meios de produção. E quem são os proletários? São os trabalhadores industriais, no mundo capitalista, industriais, que produzem diretamente a riqueza. Essa é a concepção, em geral, marxista, do Marx, né? Porque depois os marxistas vão mudar esse conceito aí. O Bakunin já questionava esse conceito. Ele dividia não em burgueses e proletários. A luta de classes, para ele, se dava entre exploradores e explorados. E no campo dos explorados estavam todos que fossem explorados pelo capital, e não apenas o proletariado industrial, né? O proletariado da cidade. Marx, por exemplo, considerava os proletários do campo, né, pequenos burgueses, os camponeses, né? Eram pequenos burgueses, era uma classe típica de pequena burguesia, que não se enquadraria no conceito de proletariado, porque eles não produziam diretamente a riqueza, porque a relação da terra com o capital é uma relação um pouco especial. Da mesma forma, aqueles da cidade que não eram proletários, que eram marginalizados socialmente, que não tinham emprego ou que eram bandidos, ladrões, mendigos, enfim, os deserdados, também não eram proletários. Eram chamados pelo Marx e pelo Engels de Lupenproletariado. Marx e Engels chegam a dizem explicitamente, que o Lupenproletariado era o setor do povo mais fácil de se transformar em gendarme, né, em polícia, né, do burguês. O Bakunin, ao contrário, ele fala que os deserdados, que aqueles que nada têm, são exatamente esses que é a flor do proletariado. Por que a flor do proletariado? Porque ele considera proletário todos aqueles que não possuem os meios de produção capitalistas. Por que capitalistas? Porque o camponês
parte do camponês possui a terra, mas essa terra ela não tem uma relação capitalista com a terra. Ele tem uma relação de produção para autossubsistência e troca eventual. A troca era eventual. Hoje não, né? Hoje a troca não é mais eventual. Então, e ele considerava que o proletariado camponês, que os camponeses, eram tão revolucionários quanto os deserdados da cidade e os proletariados industriais que Marx dizia que era o verdadeiro proletariado. Bom, definido as classes, então nós temos já uma diferença. Porque para o Marx, o proletariado industrial é o único capaz de produzir o processo revolucionário. Porque ele considera o proletariado industrial a essência da contradição com o capital, que é aquele que trabalha diretamente para o capital. Com isso, ele vai excluir desse campo todos os outros tipos de gente explorada. E o Bakunin, ao contrário, vai incluir, né, esses grupos. E ele colocava para o Marx a seguinte questão, que as grandes revoluções que tinham ocorrido até então eram revoluções camponesas. O proletariado industrial era pequeno, e mesmo a Revolução Francesa, né, foi feita por proletários marginais, os sans-culottes, por exemplo, na Revolução de 1789. Os deserdados, aqueles que nada tinham. Ou na Comuna de Paris, mesmo sendo em Paris, né, foram os deserdados, quer dizer, aqueles desempregados, aquelas pessoas que foram jogadas para fora do sistema de produção, que foram os principais grupos rebeldes, né, na luta contra o capital na Revolução de 1871, na Comuna de Paris. Bom, além dessas diferenças, também tinha o problema da determinação. Ora, se a determinação é entre a determinação da história, né, a existência de polos diferentes em luta, antagônicos em luta, e se esses polos antagônicos em lutas são vistos de forma diferente, então a consequência da avaliação também é outra, né? Mas o Bakunin, ele dizia o seguinte, não é só a determinação econômica que produz a luta de classes e que produz os conceitos e ações dos povos. O Bakunin introduz entre essas determinações a geohistória. Ou seja, ele diz que as condições naturais, etnográficas, climatológicas e também econômicas moldam o temperamento dos povos e das pessoas dentro desses povos e o caráter de cada comunidade humana a partir do conjunto dessas condições. Ora, o que ele está dizendo? Se a determinação é econômica, a única condição para essa determinação é existir o antagonismo de classe, certo? O antagonismo econômico de classe. A exploração do trabalho e apropriação da mais-valia. O Bakunin está dizendo que não é só isso. O Bakunin está dizendo que as questões climatológicas elas definem se um povo é mais afeito à liberdade, se é mais valente, por exemplo, ou se é mais calmo, se é mais bruto, é o temperamento, que eles chamam de temperamento, né?
Com isso, ele vai ajudar a produzir uma escola da geografia, né, que vai começar lá com Elisée Reclus, e depois com Pietrze Kropotkin. Essa escola da geografia vai ser uma escola que vai olhar o ambiente como condição da vida, né? De toda a vida, inclusive de como o temperamento se desenvolve, o temperamento das pessoas. O Elisée Reclus, por exemplo, ele diz que no lugar onde tem mais facilidade das condições de vida, né? O desenvolvimento econômico é mais lento, né? E o desenvolvimento de instrumentos de guerra também, porque não há necessidade de guerra. Então, essas condições, se você se você vive num lugar onde as condições são ásperas, a tendência é você sair desse lugar e procurar outro, e aí lá você encontra os povos, e lá você vai fazer a guerra. E aí se desenvolve mais, por necessidade, os instrumentos de guerra. E ele vai, nesse texto que a gente produz, se vocês pegarem na página 16, ele vai desenvolver o conceito de instinto de revolta. Então, ele vai dizer que não basta ter a contradição econômica. Essas outras condições influem no desenvolvimento desse instinto de revolta, no instinto da liberdade. Alguns povos vão ser, para ele, né, para o Bakunin, alguns povos vão ser mais tranquilos, né, mais negociadores, mais servis, outros mais agressivos. E dentro de um mesmo povo, dependendo do lugar, né, você vai ver características diferentes. Por exemplo, no Brasil, o nordestino, o paulistano, o gaúcho, né, o carioca. Você vai ter diferenças aí de temperamento. Né? Vai ter diferença de temperamento. Embora você possa ter uma ideia geral do temperamento do brasileiro, essa ideia geral não se aplica, por exemplo, ao ribeirinho do Amazonas, do Rio Amazonas. Né? E não pode se aplicar ao caiçara, a pessoa que mora na praia, no interior de São Paulo, no litoral paulista, no litoral norte de São Paulo, né? Que é o litoral mais vazio, assim, menos habitado. Ou ao manezinho da ilha de Florianópolis. É claro que com a evolução das condições socioeconômicas, climáticas, ambientais, do ponto de vista mundial, essas condições vão se igualando em tudo quanto é lugar, né? O desenvolvimento social. Mas, obviamente, que todo mundo sabe que o indiano, por causa do calor que tem lá, ou um árabe, né, vai ter roupas norte-americanas que não lhes vão ser úteis, né, exatamente por causa do tipo de temperatura, né? Ou na África, né? Ou no sertão brasileiro, né? Que algumas roupas não vão ser úteis. Você chega no Rio de Janeiro, dificilmente você vê alguém que não está de short, né? Short e camiseta regata. No Nordeste brasileiro, você tem menos camiseta regata por causa da moralidade do coronelismo, né? E da influência da Igreja Católica. Né? Então, no Rio de Janeiro, você vai ter as mulheres mais nuas e os homens mais nus, né? E nos lugares mais quentes do Nordeste, você não vai ver isso. Exatamente por causa do coronelismo que teve aqui, da influência das famílias conservadoras, né? E do pouco desenvolvimento da contração de classe industrial, né? Que faz com que tenha um choque entre a moralidade urbana e a moralidade do interior.
Então, para o Bakunin, todas essas condições determinavam, e aí veja, voltamos para a palavra, ó, olha só o que eu estou falando, todas essas condições determinam o caráter de grupos populares, de grupos de população. Pode ser dentro do mesmo país, pode ser sobre o mesmo país, e pode ser sobre, inclusive, uma região inteira. Né? Mas essas condições climatológicas, ambientais, se juntam com condições históricas sociais que se juntam com condições econômicas. Para o Bakunin, então, não era apenas as determinações econômicas que definiam as lutas sociais e a luta de classe. Veja, o que nós estamos falando aqui, ó, eu sei que às vezes parece que não, mas assim, são mudanças políticas graves que tem aí por consequência. Por exemplo, por consequência do pensamento marxista, o proletariado urbano é aquele que vai organizar o Estado comunista, e esse Estado comunista vai organizar, através do Partido dos Operários Urbanos, a ditadura do proletariado sobre todos os outros proletários. Por quê? Porque apenas essa pequena casta de proletários é, de fato, aquele que determina o fim da luta de classes. Então, não há problema nenhum, por exemplo, em você, em um regime de transição socialista, né, segundo o Manifesto Comunista, oprimir ou reprimir uma revolução ou uma rebeldia ou um ato do campesino. Porque quem está fazendo isso é o moralmente possível, né? Aquele que moralmente o grupo social revolucionário. Todos os outros não são revolucionários em essência. E é possível, então, você... por exemplo, pega na África, vamos pegar a África do Isaac, né? Mas você pega a África, por exemplo. Você tem na África... nós tivemos vários regimes comunistas lá, mas o que acontecia? Você não tinha proletariado urbano. O proletariado urbano era pequeno. Como também não tinha na Europa, né, na época do Marx, um grande proletariado urbano. Então, o que tinha de fato? Ora, era um grupo de pessoas, de proletariado, ou que representavam, ou que pensavam, na verdade, era o grupo dos pensantes, que acabavam determinando a ditadura do proletariado contra todos os outros. Por quê? Porque o Marx vai trabalhar com outro conceito, que é o conceito de alienação de classe. Ora, se todos nós temos uma cosmologia e somos alienados pelo capital, há um grupo que se libertou pela inteligência, pelo conceito, pela teoria, e esse grupo deve impor-se para que liberte todos os grupos que são alienados. É isso que o Bakunin chama de socialismo burguês. Né? Bakunin aponta para o Marx e diz: você é representante do socialismo burguês, como é o PT, como é o PSOL aqui, né? Como os grupos rebeldes que se tornaram poder anticolonial na África. E também na Colômbia, e também no México. São grupos de intelectuais, aqueles chamados de vanguardas. As vanguardas, os iluminados.
Na verdade, nós não saímos do iluminismo. Quem vai sair do iluminismo? Bakunin. O Bakunin vai dar o primeiro pontapé socialmente, né? Porque quem deu o primeiro pontapé foi Max Stirner, né? Mas aí o Bakunin vai abraçar algumas questões do Max Stirner, assim como o Proudhon, né? E vão contestar essa ideia de que o povo é um bando de alienados. E vai produzir, então, uma outra questão, é que quanto mais você oprime de várias formas a população, menos ela se desaliena, mais ela se aliena. Porque menos condições para ela pensar a sua contradição de classe ela vai ter. Para Bakunin, o Bakunin entende, por exemplo, que as pessoas sejam conservadoras. Ele entende que elas precisam sobreviver e que essas condições de sobrevivência, como não existe socialmente o processo de luta efetiva, que mude as condições reais dela, determinam que ela produza uma moral conservadora e uma ação conservadora. E que é a luta espontânea, a luta organizada por baixo, contra esses conceitos vindos tanto do clima, como da história local, quanto da etnografia, quanto da economia, que vai ou não produzir a mudança de conceito ou a desalienação da cosmologia capitalista, que as obrigam a se submeter e elas se acostumam com a submissão, porque a submissão lhes proporciona ganhos, ou seja, ela lhe proporciona você viver. Quem é que já não ouviu a frase que designa, olha, mas lá no trabalho, não fale essas coisas não, porque senão você vai se ferrar. Senão você não vai subir na carreira lá. A tua mãe mesmo, teu pai, teus irmãos, teus amigos, todos eles falam, olha, mas cuidado aí, né? Porque senão você vai... E se ferra mesmo. E é real. Uma parte da população que não consegue viver sem o instinto da revolta, que diz o Bakunin, então abraça essa causa que nem todos vão abraçar pelas questões de sobrevivência. Veja, o instinto de sobrevivência no humano e em qualquer outro animal, ele é fundamental. Antes, ele quer preservar sua vida e suas condições de vida. Retiradas suas condições de vida, então ele fica cada vez mais dependente. Não é que ele acredita no conceito do outro, do capital. É que ele se acostumou a não falar contra esse conceito porque ele vai se dar mal. E depois, pode falar, Isaac. Abre o microfone. Sim, senhora. Nós em Angola estamos a viver uma realidade que eu diria complexa, mas que tem alguma ligação com o que está a falar agora. Eu apontei aqui, por exemplo, quando fala da moral conservadora, e o que queria trazer aqui à nossa discussão justamente... Era mais alto um pouquinho, mais perto do microfone, Isaac, que eu não estou te ouvindo direito. Ok, talvez se aproximar um pouco do computador, agora já se me ouve bem? Pois, eu queria falar um pouco em relação ao que está agora a referenciar e dizer que em Angola nós estamos a viver um ambiente algo complexo e que tem alguma ligação com o que está agora a referenciar. Se de um lado nós vivemos, vou falar desde 1975, à luz de uma plataforma, à luz de um, passa a expressão, conservadorismo comunista, que aí por volta de 1992 entrou para um multipartidarismo disfarçado. Quando entramos para 2017, fundamentalmente, já houve uma lógica de mudança do ponto de vista do pensamento. Ou seja, a sociedade angolana, de uma ou de outra maneira, era muito alienada. Era, abrir aspas, forçada a manter-se no status de não
excitação, de não manifestação das suas vontades. Até uma música que dizia: "Che menino não fala política". Por quê? Porque os nossos próprios pais nos indicavam que o caminho a seguir não era este. Não era de falar política, porque teria implicações do ponto de vista laboral, até do ponto de vista familiar. Houve famílias que se desintegraram, em que pais foram mesmo, passa a expressão, queixar os próprios filhos na polícia, que era uma polícia repressiva, diríamos assim. Hoje, já a situação, como o que agora falou, por conta da variante histórica, que eu podia agora falar, está a haver uma desalienação. E isso tem muita implicação, como também acabou de referenciar, da chegada de pessoas, de entes políticos, que estão a mudar o paradigma de pensamento. Eles estão a dar o peito à bala, mas não tem sido fácil. Neste momento, a sociedade está tão dividida, está tão crispada, que eu, em ano de eleição 2022, temo pela vida de muita gente, porque os atos repressivos tendem a ser maiores. E era só para dizer aqui que, primeiro, temos esse ambiente de alienação, de 1975, a altura em que nós tivemos a independência, até mais ou menos 1992, a entrada do multipartidarismo, diria, disfarçado. Apesar disso, nós tivemos até esse percurso de 92 a 2017, com alguma preponderância do Partido Único. Entretanto, a partir de 2017 começaram a vir outros atores, que estão a abrir a mente das pessoas, sobretudo da juventude. Isso está a criar uma certa desconformidade em termos de relação social. Era só esse contributo que eu queria trazer aqui. E outra coisa que podia ser interessante. É interessante. Aqueles que Bakunin lutaram contra a independência colonialista estão a fazer aquilo que o colonialista fazia. Ou seja, uma repetição, uma reprodução dos atos do colonizador. E é que é interessante isso merece um estudo muito aprofundado em relação à história, por exemplo. Era só Veja isso. Quando o Bakunin fala essas coisas, ele fala também uma coisa assim: a luta do Bakunin contra o Marx na Internacional dos Trabalhadores, ela tinha um fio. O fio era classe, poder, Estado. Essas três palavrinhas: classe, poder, Estado. Para Marx, existia uma classe, um grupo de uma classe, que era a classe fundamental. Todas as outras exploradas não eram. Também, para ele, era necessário existir um poder. Quando a gente fala um poder, a gente fala um poder econômico, um poder social, um poder político, um poder filosófico. E esse poder se dava através do Estado. Ora, e ele tentou, na Internacional dos Trabalhadores, quando excluiu os bakuninistas e os proudhonianos, expulsou, né? E expulsou com a seguinte intenção: não poderia, ele queria que a Internacional dos Trabalhadores assumisse uma posição filosófica e política. E o Bakunin dizia para ele assim: não pode, porque nós somos muitos e nós temos muitas diferenças, e que quando você assume uma posição política filosófica, você exclui oficial, né? Você exclui toda divergência e toda diferença política filosófica. Quer dizer, ao invés de você produzir a discussão filosófica, você acaba com a discussão filosófica. Né? E foi em cima disso que aconteceu, não só na África, mas como também aqui, né? De que os nossos rebeldes, os rebeldes mexicanos, os rebeldes bolivarianos, os rebeldes brasileiros, aqueles que eram anticolonialistas, né, reproduziram os conceitos coloniais como linha filosófica fundamental que estruturavam relações de poder e que estruturavam o Estado para determinar essas relações. Então, o que nós temos... E aí nós tivemos o quê?
todo um conjunto daquilo que o Boaventura de Souza Santos chama de epistemicídio, que eu acho matar a episteme é pouca, né? É um eufemismo europeu. Na verdade, houve uma morte, um assassinato geral da cultura. Por exemplo, na África, em Moçambique, havia uma resistência religiosa ao catolicismo. Essa resistência religiosa se dava através dos curandeiros, que era... os curandeiros, sei lá quantos milhares de anos tem os curandeiros na África, né? E esses curandeiros, claro que com a luta política, eles também vão se modificando. Mas a maioria da população do interior não vai ao médico, até porque não tem médico. Ele vai no herveiro, do cara que conhece as ervas, né? No curandeiro. A ponto, a luta foi tão grande que o Estado moçambicano, não sei se aconteceu semelhantemente em Angola, ou no Senegal, ou no Congo, ou em outros lugares, ele incluiu o curandeirismo no sistema de saúde local, porque ele não conseguiu combater o curandeirismo. Mas o curandeirismo, antes dos atuais dirigentes ou dos anticoloniais, eles foram combatidos por quem? Pelos grupos católicos europeus, que mataram aqui no Brasil quase todos os xamãs, destruíram os pajés, as religiões, assim como se deu no México. Se vocês tiverem a curiosidade, tem dois editos, 2 livros, um sobre as leis contra os africanos e indígenas no Brasil, as leis portuguesas, né? E outro, que é uma coleção também de leis, contra isso desde 1470 e pouco, né? Desde 1490, 1500, desde que os espanhóis chegaram aqui. Né? Contra o curandeirismo, a pagelança, né? As formas de religiosidade consideradas pagãs. E as formas também da sua medicina, né? Da evolução da sua medicina, seu conhecimento da fitoterapia, né? Das terapias locais. Ora, o que fizeram os revolucionários? Os revolucionários anticoloniais, eles continuaram a fazer essa repressão religiosa e essa repressão étnica. Por exemplo, Simão Bolívar... Boa tarde, Germano. Simão Bolívar, ele dizia que agora os índios não deviam mais se chamar índios, mas cidadãos. Era você dizer para os caras que eles tinham que entrar dentro da sociedade branca, da sociedade estruturada do Estado. No Peru, os caras diziam, não, aqui é mais terrível que se tem uma revolução negroide, né, e indígena, do que uma libertação contra os coloniais. E que os indígenas peruanos agora deveriam se transformar em cidadãos peruanos. Isso implicava você não reconhecer as multiplicidades por causa da ideia de um poder central e de um Estado central. A mesma ideia que nutria o Marx na Internacional dos Trabalhadores, quando expulsa os bakuninianos. Porque ele não podia conviver com uma diferença. Essa diferença, o conceito dele tinha que prevalecer e excluir os outros conceitos.
O Bakunin, ele diz o seguinte, que ao contrário, essa exclusão, ela tende a matar a espontaneidade filosófica, social e política. Porque é nas diferenças, na existência das diferenças e na procura na unidade da luta é que se organiza pontos de contato entre as várias filosofias, né, e os vários pensamentos. Serão sempre ponto de contato. Nunca uma teoria oficial. Então, por exemplo, eu sou anti-organizações específicas. Né? Eu, como anarquista, não participo de organizações específicas anarquistas. Por quê? Porque eu não quero ser um destacamento. Porque eu confio nessa ideia aí. Não tenho nada contra os caras. Cada um faz o que quer. Né? Porque eu não luto contra eles, entende? Eu acho que eles têm que existir. Mas eles têm que aprender a não lutar contra mim. Porque na convivência dessas diferenças é que nós vamos produzir novas coisas. Quando você determina assim, olha, os individualistas, os anarcos-individualistas são pelegos, são, sei lá, fala qualquer coisa lá, são isso, são aquilo, você está evitando discutir os pontos que os anarco-individualistas colocam do ponto de vista político e filosófico e está moralizando a relação, porque você vai chegar, eles são contra-revolucionários, porque toda vez que você fala que um trabalhador determinado, um grupo de trabalhadores é contra-revolucionário, você não está discutindo com ele os pontos de vista deles. Você está moralizando essa relação. E produzindo uma moral. Aqueles lá são contra-revolucionários. Eles são moralmente inaceitáveis. É isso que você está dizendo. E você evita, então, fazer qualquer debate sobre a proposta política desse grupo que se contrapõe. Né? Ora, o que o Bakunin entendia é que a liberdade ela era anterior e também era a base da manutenção da justiça e da igualdade. Porque sem a liberdade, a justiça e a igualdade se transformavam em falácias e em tirania. Esse era o conceito de Bakunin sobre classe, poder e Estado. A junção desses três fios, uma ideia de classe resumida, a ideia de classe industrial, por exemplo, do marxista, né? Que as classes, há um grupo de classes que é revolucionário, os outros não, os outros explorados não. O Bakunin, inclusive, deixa de usar o conceito, a palavra proletário, e passa a usar a palavra massa. Hoje a gente discute, condena essa palavra, né? Mas na época ela tinha esse sentido de incluir entre os proletários todos os deserdados, todos os operários, todos aqueles que estavam sendo explorados de alguma maneira pelo capital. Todos esses, para o Bakunin, era a massa rebelde, era a massa revolucionária. Ou em potência, né? Revolucionário ninguém é, em potência. Isso significava que entre essa massa, como vocês sabem, e por isso que o Bakunin, nesse texto, usa a discussão da questão do ateu. O Bakunin era anticlericalista. Ele era um fervoroso ateu e anticlerical. O que quer dizer anticlerical? Ele era contra a estrutura hierárquica católica. Isto não significa que ele era contra as religiões, veja. Ele era contra a estrutura. Mas aí, o que ele defende na Internacional? Ele defende que não pode, do ponto de vista filosófico, ele acha que nenhum filósofo pode ser religioso. O filosófico tem que, no mínimo, olhar de forma ateia as coisas.
porque a explicação religiosa, né, não dá suporte à filosofia, embora você possa ser depois, por outro lado, religioso se você quiser. Esse sentimento de profundidade religiosa que cada um pode ter no seu peito. E ele defendia, apesar de ser ateu convicto, ele defendia o quê? Que a Internacional dos Trabalhadores não colocasse no seu estatuto que ela era ateia. Por quê? Porque essa coisa vai mais excluir do que incluir. E nós estamos lutando aqui não é por um conceito filosófico ou religioso. Nós estamos lutando contra o capital. E inclui-se aí todos aqueles que são explorados, inclusive os cristãos. Isso possibilitou, por exemplo, que muitos cristãos se tornassem aquilo que foi chamado depois de anarquismo cristão, né? Que nasce lá na Rússia. Quer dizer, ninguém sabe se nasce na Rússia de fato, né? Mas que Tolstói é o grande representante dessa corrente aí anarquista cristã. Por quê? Porque não há filosofia, não há uma certeza filosófica. A única certeza filosófica é a liberdade. Essa é a única certeza filosófica. Sem liberdade, vai sempre haver, segundo o Bakunin, o risco do autoritarismo, da aristocracia, do Estado, do poder cair, de um poder de uns poucos cair sobre a maioria. Ainda que com intenção rebelde ou com intenção revolucionária. Para o Bakunin, o anarquista ele tinha que ter como princípio a livre associação entre as pessoas, e não entre os anarquistas. Compreende a diferença? Essa é uma diferença grave. Por quê? Porque os comunistas querem um mundo comunista. Não querem de pessoas livres. Eles querem de setor revolucionário, setor rebelde. O Bakunin, não. Ele acha que a livre associação entre as pessoas e o livre debate entre as pessoas é que vai produzir as mudanças que virão com o tempo. Essas mudanças não são rápidas, ninguém muda de forma rápida. Você pode, inclusive, saber seu erro e morrer com ele. Morrer praticando o erro, porque você não consegue sair por um monte de dificuldades. Você cometeu o mesmo erro não significa que você é um filho da puta. Significa que, tá claro, você pode ser um filho da puta, né? Mas não significa isso, necessariamente. Significa que você não conseguiu. Só isso. Só isso. Não é? Então, essa contradição do humano tem a ver com as suas condições de existência, com o clima, com a geologia, com a geografia, com a história, né? Com as micro-relações, aonde é que você e com quem você se relaciona. Tudo isso determina o seu nível de consciência, o seu nível de rebeldia, para não falar consciência, o seu nível de rebeldia. Né? A sua rebeldia vai depender, inclusive, desse grupo que você convive diariamente. Ela não depende só da luta de classes. É isso que o Bakunin está falando. Pô, se você anda com um monte de religioso, católicos, ou, sei lá, evangélicos, ou de candomblessistas, a sua tendência, não obrigatoriamente, mas a sua tendência é ser católico, evangélico, umbandista, candomblessista, entendeu? Se você anda com ateus, a sua tendência... Então, tem uma tendência aí a partir do lugar onde você está.
não é só um macro lugar, é também o micro lugar. No micro lugar tem suas relações de classe, tem suas relações sociais, tem as suas relações geográficas, tem as suas relações de dependências. E esse macro lugar e esse micro lugar se juntam para produzir uma ideia genérica. Mas, do ponto de vista prático, essa ideia genérica ela tem que se organizar ali no seu micro lugar. Na sua família, nos seus tios, nos irmãos, nos conhecidos, nos vizinhos, nos parentes, no local de trabalho, na fábrica. Vocês acham que foi à toa? Muitas vezes acham, né? Mas vocês acham que foi à toa que no Brasil, por exemplo, uma pessoa podia matricular seu filho em qualquer escola do país. E também podiam ir no sistema de saúde em qualquer lugar do país. Mas isso mudou depois de 88. O que aconteceu? Ora, se você mora no bairro proletário do Itaquera e você coloca seu filho no bairro para estudar nos melhores colégios do bairro pequeno burguês de Pinheiros, isso faz diferença para ele, não faz? Faz ou não faz? Se você vai no posto de saúde em Itaquera e você vai no posto de saúde na UFSC em Florianópolis, faz diferença o atendimento? Tudo faz ou não? Faz ou não? Foi à toa que os caras fizeram mudança? Não. É porque eles sabem que o microambiente determina, inclusive, o alcance da sua crítica. Por exemplo, o cara vai no serviço público, aqui em Barreiras, onde eu moro, né? É horrível, né? Não, isso é o que a gente tem, isso é bom, é o que a gente tem aqui. Agora, eu tenho que fazer um exame do coração aqui, que eu estou correndo o risco de ter outro derrame e tal, eu não consigo marcar. Agora, se eu for lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo, que é ligado à USP, mesmo que eu não consiga marcar de forma tão rápida, as minhas perspectivas são muito maiores, e o tipo de atendimento que eu tenho e de profissional que eu vou ter é muito diferente. Aí se eu começo a falar assim, não, mas por que aquelas condições tem ali na USP, em São Paulo, e não tem aqui em Barreiras? Qual é a diferença entre o cidadão de Barreiras, já que se pode falar em cidadania nesse campo, né, das políticas públicas, e o cidadão lá da USP de São Paulo? Qual que é a diferença entre esses cidadãos? Mas não falam que a cidadania é igual? Então eu começo a questionar, compreende? Eu começo a questionar. Então eu tenho que circunscrever as pessoas nesse ambiente micro aí. É claro que quando você encontra outra pessoa de outro lugar, e nós temos exemplos disso na vida da gente, né? Eu, por exemplo, fui trabalhar numa empresa em São Paulo, lá perto da minha casa, na Moca, e encontrei um cara chamado José Carlos, não sei nem onde ele anda. Mas o José Carlos, se não fosse o Zé Carlos, talvez ele ainda estivesse lá, me aprontando para ir para os bailes, entendeu? O Zé Carlos me ensinou a ler Pasquim, me apresentou o Chico Buarque, o Gilberto Gil. Isso era 1975. Então, o José Carlos, que era uma figura... De onde ele era, né? Ele era do outro lado da cidade. Eventualmente estava trabalhando lá na Zona Leste. Eu dei uma baita sorte de encontrar essa figura. Então, todos nós encontramos figuras na vida que são de outros lugares, ou mesmo do mesmo, mas que
se encontrou com outras, que modificam a nossa vida. Ora, se você permitir que a estrutura social permita esses encontros, você corre mais risco, não corre? Então, é preferível que cada um frequente o posto de saúde lá perto da sua casa. Que nossos filhos vá estudar lá perto da sua rua. Porque isso evita que tenha esses tipos de encontro. Claro, ou evitável, porque hoje, com a internet, essas coisas, você quebra um pouco essa estrutura, embora depois de algum tempo você perceba que a internet ela tem um limite, né? E que às vezes elas são tantos sites, mas você tem um grau de desconhecimento sobre os sites e que você fica sempre na mesma, fazendo a mesma, criando um outro habitat pertinho, né? Mas mesmo assim é mais expansivo do que os outros. Ora, o Bacuri, então, ele considerava esse